Um dia bom, um dia iluminado, um dia com o coração disposto a ouvir e receber a palavra de Deus e adorar ao Senhor. E receber essa unção que Deus está liberando agora para você e para mim também. Vou falar um pouco aqui da mulher, de uma mulher que tenho grande admiração sobre a história dela, que é a Sunamita. Uma mulher sem nome, mas é uma mulher da cidade de Sunem. O grande exemplo dessa mulher está na questão da sua generosidade, que é algo que são poucos, né, que são afortunados com essa qualidade tão maravilhosa. Essa mulher, mesmo sem nome, né, mas ela tem uma atitude eterna. Porque o gesto, a atitude que ela tomou, ela ficou na história até os dias de hoje. Quantos pregadores, quantos ministradores não vêm falando da história desta mulher e tirando como um bom exemplo para cada um de nós nos dias de hoje. A maior riqueza dessa mulher era uma mulher rica, poderosa, né? Financeiramente, tinha dinheiro, era uma mulher organizada, uma mulher centrada, focada e sabia muito bem o que queria. Mas a maior riqueza dessa mulher não estava nos bens. A maior riqueza desta mulher estava no coração dela, o coração disposto a ajudar. Porque ela tinha uma grande sensibilidade, porque ser generosa tem que ser sensível. Ser generoso na medida e proporção exata de que chame a atenção de Deus, tem que ter uma sensibilidade muito grande para sentir, para se doar, para ter aquele dom, aquele talento, aquela alegria de servir e de alegrar o coração de outras pessoas. Ser generosa é investir no reino de Deus. Ser generosa é criar um ambiente especial, bem especial, para que a presença de Deus esteja constantemente dentro da sua casa. Porque quando aquele homem passava por ali, que passava pela cidade de Sunem, né, para subir o Monte Carmelo, que ficava a alguns quilômetros dali, para adorar a Deus, na realidade é onde ele praticamente morava, né? Aquele homem era observado, talvez por várias pessoas, mas ele estava sendo observado por uma mulher muito especial, que prestava atenção na maneira que aquele homem se portava, caminhava e agia, ao ponto dela dizer que aquele homem era um homem de Deus, verdadeiramente um homem de Deus. São tantas mensagens que Deus nos traz e tantas vertentes em falar dessa forma, porque é uma maneira também de nós nos observarmos, nós que pregamos a palavra de Deus, nós que somos influenciadores e incentivadores, né, na vida das demais pessoas. Nós estamos sendo observados. E aquela mulher disse, chamava aquele homem sempre para comer o pão na sua casa. Sempre ela estava convidando para fazer parte ali daquele alimento. Ou ela, ou as funcionárias dela preparavam, mas ela queria que aquele homem de Deus, que ao meu ver, era como se ela estivesse convidando a Deus para estar dentro da casa dela. Que maravilha! Deus estava ali. A fé daquela mulher era algo tremendo. E a generosidade dela fez com que ela pedisse o seu marido para fazer um quarto para aquele homem. Mas só se nós observarmos que ela não fez um quarto qualquer. Ela projetou, né, esse quarto, através da sua generosidade, para aquele homem de Deus, colocando uma cama, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro. Então ela imaginou que tudo aquilo que estava ali ia ser necessário para a vida dele. Que zelo, né? Que coisa boa a gente ser generoso e quando nós doarmos algo a outra pessoa, que nós venhamos fazer isso como se fosse para nós mesmos. E esta mulher fez isso, só que ela estava ali lançando um pão sobre a vida de um homem de Deus, e ao mesmo instante é aquele lançar de pão nas águas, que um dia retorna para si como uma bênção divina, porque Deus observa quem abençoa os seus, quem abençoa a sua obra, quem faz as coisas para o reino de Deus aqui na terra, com alegria no seu coração. E Deus sabia que aquela mulher nunca disse para ninguém o desejo do coração dela, mas Deus sabia que ela queria um filho. Deus deu um filho.
Deus prometeu e deu um filho no tempo certo. Ela abraçaria o filho dela. E assim aconteceu. Aos 12 anos, o filho no campo com o pai sentiu uma dor, acredito eu que seja uma espécie de aneurisma, e ele morreu no colo da mãe. E aquela mulher, simplesmente naquele ambiente de bênção que ela realizou para a vida do profeta, foi lá e deitou seu filho naquele lugar. Quando ela depositou o corpo do seu filho ali na cama do profeta, e disse para todos, inclusive o marido, me arranja um moço e uma jumenta porque eu vou ali. E o marido disse, não é dia de oração, o templo hoje não está aberto. Meu marido, só confie, tudo vai bem. Quando a pessoa, mesmo no meio de uma grande prova dessa, e ela diz, tudo vai bem, é porque ela confia no Deus que ela serve. Eu te pergunto, como é que está a sua confiança em Deus? Como é que está a sua fé, apesar de tudo? Deus fez com que a criança ressuscitasse. Deus ressuscitou a alegria daquela mulher. Deus proveu. E 8 anos depois ainda, 7 anos depois, no capítulo 8 de 2 aos Reis, houve uma seca, o profeta avisou, e 7 anos depois aquela mulher passou um tempo fora, quando retornou, Deus ainda restituiu a fazenda dela, com tudo que ela poderia ter produzido durante os últimos 7 anos de seca. Como Deus é fiel. Deus está dizendo, seja generoso, eu estou disposto a restituir, renovar, restaurar, reatar, aleluia, abençoar a tua vida. Cria ambiência de generosidade no teu ser e seja abençoado. Que Deus abençoe.